primeira resenha do ano de 2026 e a gente já vai começar esse ano com um livro que vai pesar o clima. Porque ele é muito, muito bad vibes. O livro dessa semana é Angústia, de Graciliano Ramos. Eu acho que o título é autoexplicativo, né? Mas por que, Angélica, que você resolveu começar 2026 pesando o clima? Não é que eu resolvi pesar o clima, mas é porque esse livro eu li no finzinho do ano passado, né? Então, não deu tempo de fazer resenha dele no ano passado. E eu achei um livro tão impactante que eu achei que seria impactante começar com ele. Mas sim, ele é um livro bem bad vibes, que inclusive me surpreendeu muito, porque assim, é um livro do Graciliano Ramos. Eu já li outros livros do Graciliano Ramos, mas eu confesso que eu nunca tinha lido um livro igual a esse. Primeiramente, porque o estilo de escrita é muito diferente do estilo que eu já tinha lido em outras obras do Graciliano, como Vidas Secas e São Bernardo. Aqui a gente tem uma escrita muito próxima do fluxo de consciência. Eu não sei se isso aqui seria exatamente fluxo de consciência, até porque esse livro foi escrito antes, né? O fluxo de consciência, aqui no Brasil ele ficou bem hypado na época da Clarice Lispector, né? Lá fora, né, Virginia Woolf também trouxe muito isso. Então, no caso do Drummond, eu acho que ele se inspirou muito em James Joyce, né, que também é da mesma época da Virginia Woolf, eu acho, não sei. Então, é um fluxo de consciência. E eu não tava esperando isso, sabe? Eu não tava esperando isso porque eu nunca tinha lido uma obra do Graciliano que fosse assim. As obras dele que eu já tinha lido eram obras, assim, de uma compreensão maior. E por que eu tô falando de uma compreensão maior? Porque esse livro não é a coisa mais fácil do mundo de você entender, tá? Porque como ele se aproxima do fluxo de consciência, se você já leu livros de fluxo de consciência, você sabe que eles são meio confusos. Porque eles vão e voltam no tempo diversas vezes. E aqui, nessa história, a gente vai acompanhar a vida do Luiz, que é o protagonista. O Luiz, ele tá contando a história da vida dele, né? Na verdade, o começo do livro, a gente sabe que ele se recuperou de uma doença, ele ficou quase um mês acamado, e aí a gente vai começar a conhecer a história do Luiz. A gente sabe no começo que ele tava doente e que existe uma mulher chamada Marina, que ele amava muito, mas ao mesmo tempo que ele parece amar muito a Marina, ele também parece odiar muito a Marina. E você fica: o que aconteceu entre o Luiz e a Marina? E a partir daí, a gente vai acompanhar a história do Luiz. E os momentos vão se misturando porque a gente está acompanhando o momento presente, assim, presente não, um pouco anterior de quando ele ficou doente, e o passado mais distante dele. Ele relembrando da infância, do pai, da mãe, de quando ele vivia na região mais interiorana, porque o que a gente entende pelo livro é que ele mora na capital de Alagoas, né, em Maceió, que é onde o Graciliano Ramos, né, o Graciliano Ramos era de Alagoas e tal, só que ele veio do interior. Então fica tendo essa ida, né, se vai e volta no tempo. E uma coisa que a gente também entende do Luiz é que ele simplesmente odeia a vida dele. Tudo, absolutamente tudo. Ele odeia o trabalho, ele é jornalista, né, ele odeia o trabalho, ele odeia as pessoas que trabalham com ele, ele odeia os supostos amigos que estão ao redor dele, mais precisamente o Julião. Esse, então, ele tem um ódio, assim, ó, incrível. Ele odeia a vida que ele leva, ele odeia a cidade em que ele mora, ele odeia a casa em que ele mora, ele odeia tudo. E aí você fica: nossa, amigo, calma. Por que você ser tão bad vibes assim? Só que tem horas que a gente entende a bad vibe dele, sabe? Tem um momento que você se pega se identificando um pouco com o Luiz, pensando assim: eu acho que se eu vivesse a vida desse jeito eu também não ia gostar, não. E não é à toa que o nome do livro é Angústia, porque o Luiz, ele sente essa angústia em relação a tudo. Ele não se sente bem em nenhum ambiente em que ele está. Desde quando ele era criança, você percebe que ele já não se sentia bem naquele ambiente, ele não se sente bem nesse ambiente agora. Daí ele conhece Marina, que é a nova vizinha, porque ele se apaixona, só que ele tem uma relação muito esquisita com a Marina, tá? Porque ele se apaixona pela Marina, mas também parece que ele odeia a Marina, sabe? E a Marina também é uma pessoa, assim, um personagem muito controversa. Então, teve uma hora que eu tava lendo, que eu até pensei assim: Luiz,
Quem desdenha quer comprar, Luiz. Tu tá desdenhando muito da Marina. Tô achando esse negócio estranho, né? Gente, acontece tanta coisa. Mas vai acontecer tanta coisa. E assim, a experiência que, assim, pra mim ela foi uma experiência muito interessante. Porque, como eu disse no começo, ele não é um livro fácil de ler. Mas eu achei interessante. Eu queria conhecer mais, eu queria entender o que ia acontecer. Porque durante boa parte do livro você fica, tá, mas e daí? Sim, e daí? O que tem de mais na vida do Luiz? O que vai acontecer de mais? Quando vem o clímax da história, aí você fica, agora tudo faz sentido. Inclusive, se conectando com o começo da história, quando ele estava doente. Nossa, ó, tudo se conecta, você faz assim, ó. Sabe? E você... Cara, eu me sentia sufocada lendo esse livro. Mas eu me sentia sufocada por quê? Porque a maneira como o Graciliano Ramos narrava a história, ele era o narrador protagonista, o Luiz, né? Era sufocante. O Luiz se sentia sufocado, angustiado, sabe? Completamente perturbado pela vida que ele tinha, e você acaba se sentindo também. Só que a gente tem só a visão do Luiz na história, né? O Luiz é o narrador, o personagem, então a gente tem essa tendência a concordar em tudo com o Luiz. Mas será que o Luiz estava completamente certo? Deixa no ar essa reflexão. A gente tendo essa noção de que a gente está tendo só a visão do Luiz, ou seja, né, a gente está tendo só um lado da história, é inevitável você se conectar com o personagem. Por mais que ele não seja um personagem agradável, porque o Luiz não é um personagem agradável, ele sinceramente não parecia ser uma pessoa agradável. Em alguns momentos ele fala de coisas, ele reclama de coisas e de pessoas que você pensa assim, pelo amor de Deus, coitados. Mas já em outros casos você pensa, ele tem toda a razão, principalmente quando ele fala do Julião, né? Mas, enfim. Só que é inevitável você não se envolver com a história e não chegar em um determinado momento em que você tá completamente do lado do Luiz, mesmo que ele faça coisas que talvez não sejam tão interessantes, tão legais assim, sabe? E essa ideia, essa angústia que esse personagem tem, ao mesmo tempo que parece muita amargura, também me parece uma coisa muito humana. Porque ele não gosta da vida que ele leva, ele se revolta com pessoas que, diferente dele, não precisaram trabalhar muito e tem tudo nas mãos, como, por exemplo, o Julião. O Julião, claramente, né, é o arqui-inimigo do Luiz aqui nessa história. Mas não só o Julião. Ele se revolta com muitas coisas, principalmente com essa coisa de poucos têm tanto e muitos têm pouco. Por que alguns têm que ter essa vida assim tão lascada como ele, ou então como outras pessoas que têm uma vida ainda pior, enquanto outros têm uma vida assim totalmente diferente? Nossa, gente, várias abordagens, várias viagens, o que mostra que o Luiz, ele só é uma pessoa humana. E é normal a gente sentir essas coisas, né? A gente sentir raiva, revolta, inveja, né? Porque, e vamos combinar? Eu não sinto inveja de ninguém. Mentira. Você pode não sentir muita, né? Pode não ser aquela coisa muito forte, mas todo mundo em algum momento da sua vida teve inveja de alguma coisa, de alguém, né? São sentimentos humanos, sejam bons ou sejam ruins. E o Luiz é um personagem muito humano nesse aspecto. Agora, se ele é um personagem legal, se tudo que ele faz tá correto, aí já é outra história. Antes da gente começar a parte com spoilers, vou lembrar novamente que o ano mudou, mas certas coisas não mudam, tá? Então o que acontece? Todo domingo sai aqui às 18 horas no canal do YouTube a resenha com spoilers do livro. E daí na terça-feira sai no Instagram e no TikTok a resenha sem spoilers, tá? Até onde eu sei, vai continuar sendo desse jeito, tá? Os dias, os horários, não houve nenhuma mudança. Mas se acontecer, obviamente, eu aviso pra vocês. Então, se vocês quiserem, né, ver outras resenhas de outras obras, que aqui tem muita, é só você se inscrever no nosso canal. Se inscreve, dá um like, compartilha, mostra pra alguém. Eu
Não li esse livro, mas eu conheço alguém que já leu. Mostra pra essa pessoa, vamos ver o que ela pensa sobre. E se você também tiver interesse no Instagram, no TikTok, é só você seguir @bafulê.literário, e lá também vai ter muitas resenhas e muitos conteúdos sobre livros, sobre autores no geral. Então vamos começar agora com os spoilers, gente. Eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte: nós só temos a visão do Luiz das coisas. Então, o que aconteceu comigo? Eu vou dizer o que aconteceu comigo. Durante o livro inteiro, eu tava... Luiz, verdade, Julião, nossa, que pessoa horrível, Julião. Nossa, a Marina, poxa, Marina, como é que você faz um negócio desse? Apesar de que a relação dele com a Marina era um negócio muito complicado. Só que depois... eu até vendo umas outras análises, né? Tipo assim, eu fiquei assim, a gente tem só a visão dele, né? É uma coisa meio tendenciosa, não é? Não que seja uma coisa, tipo assim, Bentinho narrando Dom Casmurro. Mas a gente só tem a visão dele realmente dos fatos. A gente não sabe se realmente aquelas pessoas eram daquela forma que ele descrevia. A gente só tem a visão dele. E por ter a visão dele, a gente fica do lado dele ou não. E mesmo sabendo que ele faz algumas coisas assim bem, sabe, condenáveis, principalmente em relação à Marina, porque ele trata a Marina muito mal. Ele faz uns comentários muito machistas. Obviamente que a gente tem que pensar que é uma outra época, é um homem branco, hétero, um homem nordestino, que é aquele cabra macho, aquela coisa assim, sabe? É uma outra época, é uma outra história e tal. Então a gente precisa abstrair um pouco disso, porque a maneira como ele lida com a Marina é muito pesada, é muito preocupante. Só que, como eu falei no começo do vídeo, eu ficava assim pensando, meu amor, quem desenha quer comprar, você tá afim da Marina e a Marina não te dá mole. Só que a Marina deu mole pra ele. E aí, lá vai ele, vou casar com a Marina e tal, e de repente, Julião Tavares. Gente, aí na visão do Luiz, o que é que a gente tem? Um playboy, Julião Tavares é um playboy, que nem é bonito, né, pela descrição que ele faz, não que o Luiz seja também, porque o Luiz também não se descreve como um homem bonito, a Marina é uma menina bonita, né? E aí o Julião começa a rondar ali a Marina, e a Marina fica dando moral pra ele, sendo que a Marina tá noiva do Luiz. E você fica, caramba, Marina, pelo amor de Deus, amiga, me ajuda, cara. Se você não quer casar com ele, quer ficar com esse outro aí, que é rico, é mais rico, que te dá coisas, que te leva pro cinema, porque o coitado do Luiz, coitado, ele tinha que contar as moedas, né? Amiga, seja sincera com ele, mas não, sabe? Ai, a Marina me passou um ar de sonsa também. Nossa, achei ela muito sonsa. Eu tinha muita pena da família dela, dos pais dela, que você via que eram pessoas que queriam levar a vida bem direitinho. Mas a Marina, segundo a visão que a gente tem, que é a visão do Luiz, ela é uma sonsa. E eu detesto gente sonsa. Nossa, eu detesto. Eu tenho ojeriza a gente sonsa, né? Então, o que acontece? Julião tá lá rondando Marina. Então acaba que o noivado acaba, né? Demora até demais pra acabar, mas acaba. Luiz fica revoltado. Luiz descobre que Marina está grávida de Julião e descobre que Marina vai tirar o bebê. Daí ele vai até lá, espera a Marina sair da casa da mulher que vai fazer o aborto e escolheu a Marina. Não fez sentido nenhum, mas mais uma vez, a coitada da mulher sendo a culpada de tudo, né? Porque ele chega na Marina e escolhamba. É isso, não sei o que, não sei o que, como você pode ser tão burra que você quer. Porque, de fato, pelo que a gente percebe, é o que dá a entender, é que não é a primeira vez que isso acontece com o Julião. Julião se diverte com uma menina pobre, essa menina pobre engravida, Julião dá um dinheiro e ó, tá, meu amor, pois vai tirar, porque eu não vou ficar com você, não. Obviamente, Julião é um cara riquinho, ele vai ficar com uma mulher riquinha, ele não vai casar com qualquer uma. Mas mesmo assim, culpabilizar a mulher, ai, que coisa chata, né? E aí vem a revolta dele com o Julião e vem o clímax da história que eu não esperava de forma alguma. Luiz matando o Julião. Gente, eu achei babado. Novamente, temos só a visão do Luiz sobre as coisas. Se o Julião merecia aquilo, não sei, mas segundo o Luiz, merecia.
E quando você percebe, você tá torcendo para que o Luiz mate o Julião. Na verdade, desde quando ele começou a falar mal do Julião, lá no começo eu fiquei assim, ai nossa, tomara que esse personagem morra. Mas eu não fazia ideia que ia ser o Luiz que ia matar ele. E aí a gente fica torcendo, eu fiquei torcendo para que o Luiz mate o Julião e não seja pego. Obviamente ele fica se sentindo extremamente culpado, ele fica com a consciência pesada porque o Luiz nunca matou ninguém. Afinal ele não era um assassino, ele era uma pessoa comum, só era um homem depressivo que detestava a própria vida, mas ele não era um assassino. E depois disso é que ele volta para casa, ele fica com a consciência pesada, ele fica com um medo terrível de que descubram que ele matou o Julião, e aí ele adoece e passa esses 30 dias doente de cama, que é o começo da história. Daí você entende por que o Julião tava mal lá no começo, tava se recuperando. O que foi que fez ele ficar daquele jeito? O Julião não, desculpa, o Luiz. E você fica, menino, pois tá aí então. Então, o nosso livro da semana, o primeiro livro de 2026 é Angústia, de Graciliano Ramos.